Parte 5. Já se passou 1 hora desde que ela subiu para aquele quarto. Observou Sheridan, olhando para a clepsidra em cima da mesa. Estou começando a me inquietar. Será que a situação da garganta de Jaskier é tão séria assim? Você não acha que deveríamos subir e ver o que está acontecendo? Ela deixou bastante claro que não queria isso. Respondeu Geralt, bebendo o último gole de um chá de ervas com uma careta. Apreciava os elfos que viviam nas cidades, não somente por sua inteligência e discrição, mas também por seu senso de humor. No entanto, não conseguia compreender, muito menos compartilhar, seus gostos no que se referia a comida e bebida. Não quero atrapalhá-la, Sheridan. Feitiços levam tempo, e não me incomodarei em esperar por mais de um dia, desde que Jaskier fique bom. Do cômodo ao lado, chegava até eles o som de marteladas. Ergil morava num albergue desativado que comprara e pretendia reformar e explorar com a esposa. Uma miúda elfa que pouco falava. O cavaleiro Vratimir, que após a noite passada na sala da Barbacã juntara-se ao grupo, havia se oferecido para ajudar na reforma. Com o casal, lançara-se a renovação dos lambris imediatamente depois de todos terem se recuperado do choque causado pelo espetacular surgimento repentino de Geralt e Yennefer, que, envoltos no brilho do portal, emergiram inesperadamente da parede. Para ser sincero, voltou a falar Sheridan. Devo admitir que não esperava que você conseguisse trazer Yennefer para cá com tanta facilidade. Ela não pertence à categoria de pessoas especialmente espontâneas no que se refere a prestar qualquer tipo de ajuda. Os problemas dos outros não parecem perturbá-la e, certamente, não tiram seu sono. Em outras palavras, nunca soube de um só caso em que ela tivesse prestado ajuda desinteressadamente. Estou muito curioso para saber qual seu interesse em ajudar você e Jaskier. Será que você não está exagerando? Sorriu o bruxo. Ela não me deu uma impressão tão negativa assim. Admito que ela gosta de demonstrar uma dose de empáfia, mas, se formos compará-la ao arrogante bando de outras feiticeiras, ela é a personificação do charme e da generosidade. Foi a vez de Sheridan sorrir, dizendo: é um pouco como se você achasse o escorpião mais bonito do que uma aranha, por ter uma cauda tão linda. Fique atento, Geralt. Você não é o primeiro a julgá-la assim, sem se dar conta de que seu charme e sua beleza são armas. Armas que ela usa com maestria e sem escrúpulos. Isso, evidentemente, não diminui o fato de ela ser uma mulher extraordinariamente bela. Não creio que você possa negar esse fato, não é verdade? Geralt lançou um olhar perscrutador para o elfo. Pela segunda vez, tive a impressão de ver um rubor em sua face. Aquilo o espantou muito mais do que suas palavras. Os elfos puros-sangues não costumavam se sentir atraídos pelas mulheres humanas, mesmo pelas mais belas. Yennefer, apesar de seu jeito sedutor, não poderia ser considerada uma beldade. Há gostos e gostos, mas de maneira geral, quase ninguém descrevia uma feiticeira como uma beldade. Na verdade, todas elas provinham de círculos sociais em que o único destino das filhas era o matrimônio. Quem, afinal, estaria disposto a condenar a filha a anos de tediosos estudos e a torturas somáticas, quando era possível promover seu casamento e, assim, criar novas alianças? Quem poderia desejar ter uma feiticeira no seio da família? Apesar de todo o respeito de que gozavam as magas, a família de uma feiticeira não desfrutava de nenhuma vantagem desse fato, pois, antes de a jovem concluir sua educação, todos os laços familiares já estavam rompidos. Os únicos laços válidos eram os de sua confraria. Por isso só se tornavam feiticeiras as jovens que não tinham chance alguma de arrumar um marido, diferentemente de sacerdotisas e druidesas, que não admitiam meninas feias ou aleijadas. As feiticeiras aceitavam qualquer uma que demonstrasse a devida predisposição. E se a criança conseguia passar pela peneira dos primeiros anos do treinamento, a magia entrava em ação, endireitando pernas, consertando ossos mal desenvolvidos, reparando lábios leporinos, eliminando cicatrizes, marcas de nascença ou de varíola. Com isso, a jovem feiticeira tornava-se atraente, porque assim exigia o prestígio da profissão. O resultado eram mulheres pseudo-bonitas, com frios olhos zangados,
Mulheres incapazes de esquecer que sua feiura foi encoberta por uma máscara mágica. Não para que elas pudessem sentir-se mais felizes, mas exclusivamente por assim exigir o prestígio de sua profissão. Decididamente, Geralt não conseguia compreender Tiriana. Seus olhos de bruxo registravam detalhes demais. Não, Tiriana. Respondeu a pergunta. Não posso negar esse fato e agradeço-lhe a advertência. Mas nesse caso se trata única e exclusivamente de Jaskier. Ele sofreu ao meu lado, em minha presença. Não consegui salvá-lo, não soube ajudá-lo. Eu estaria disposto a me sentar com a bunda desnuda sobre um escorpião se alguém me assegurasse que isso o salvaria. E é por isso que você tem de se precaver. Sorriu misteriosamente o elfo, porque Yennefer sabe disso e gosta de tirar proveito de tal conhecimento. Não confie nela, Geralt. Ela é perigosa. Geralt não respondeu. Uma porta rangeu no andar superior e Yennefer apareceu no topo das escadas. Bruxo, você poderia vir até aqui por um momento? Obviamente. A feiticeira apoiou-se na porta de um dos pobremente mobilizados quartos, no qual acomodaram o trovador. Geralt aproximou-se dela, observador e calado. Notou que seu ombro esquerdo era levemente mais alto que o direito, que seu nariz era um bocadinho comprido demais, que seus lábios aparentavam ser excessivamente finos, que seu queixo parecia um tiquinho recuado demais, que suas sobrancelhas não eram suficientemente regulares, que seus olhos... Notava detalhes demais, totalmente sem necessidade. Como está, Jaskier? Você está pondo em dúvida minhas capacidades? O bruxo continuou a observá-la. Tinha o corpo de uma jovem de 20 anos, embora ele preferisse não tentar adivinhar sua verdadeira idade. Movia-se com graça natural. Não era possível adivinhar como ela fora antes, o que nela fora corrigido. Parou de pensar nisso. Não fazia o menor sentido. Seu talentoso companheiro vai ficar bom e vai recuperar suas capacidades vocais. Disse a feiticeira. Você tem minha gratidão, Yennefer. Ela sorriu. Você terá a oportunidade de demonstrá-la. Posso entrar para ver como ele está? Yennefer ficou calada por um momento, olhando para ele com um sorriso estranho e tamborilando os dedos no alisar da porta. É lógico que pode. Entre. O medalhão no pescoço do bruxo começou a vibrar violentamente. No ponto central do assoalho, encontrava-se uma esfera de vidro do tamanho de uma pequena melancia, emitindo feixes de luz leitosa. A esfera marcava o centro de uma cuidadosamente traçada estrela de 9 pontas, cujos vértices tocavam as paredes do aposento. No interior da estrela havia um pentagrama pintado com tinta vermelha. As pontas do pentagrama eram marcadas com velas negras enfiadas em castiçais de formato estranho. Outras velas negras ardiam junto da cabeceira da cama, na qual jazia Jaskier, coberto com peles de cabra. O poeta respirava tranquilamente, não gemia nem delirava, e a expressão de dor em seu rosto fora substituída por um sorriso idiota, mas cheio de felicidade. Ele está dormindo e sonhando. Geralt olhou para as figuras desenhadas no chão. Podia sentir a magia nelas oculta, mas sabia que se tratava de uma magia adormecida, ainda não desperta. Embora lhe viesse à mente a respiração de um leão ressonando, também era possível imaginar como seria seu rugido. O que é isso, Yennefer? Uma armadilha. Para quem? Por enquanto, para você. Respondeu a feiticeira, girando a chave na fechadura e fazendo-a desaparecer. Vejo que fui pego. Observou friamente o bruxo. O que vai acontecer agora? Você vai atentar contra a minha virtude? Não se vanglorie. Respondeu Yennefer, sentando na beira da cama. Jaskier, sorrindo como um cretino, soltou um leve gemido. Não havia dúvida de que era de prazer. O que se passa aqui, Yennefer? Se isso é um jogo, então desconheço as regras. Você deve estar lembrado que eu lhe disse que sempre consigo o que desejo, pois acontece que desejo algo que está em poder de Jaskier.
Vou tirá-lo dele e nos separaremos. Não precisa ficar preocupado. Nada de mal acontecerá a ele. Esses sinais mágicos que você montou no chão, interrompeu Geralt, servem para evocar demônios. E sempre que demônios são evocados, alguém acaba se dando mal. Não permitirei que isso aconteça. Nenhum só fio de cabelo cairá de sua cabeça. Continuou a feiticeira, sem dar a menor importância às palavras do bruxo. Sua voz ficará ainda mais linda e ele estará contente. Diria até que feliz. Aliás, nós todos ficaremos felizes e nos separaremos sem mágoas ou ressentimentos. Ah, Virgínia, sussurrou Jaskier sem abrir os olhos. Como são lindos seus seios, mais delicados do que penas de cisne. Virgínia. Ele enlouqueceu? Está delirando? Está dormindo. Seus desejos se realizam em seus sonhos. Sondei o cérebro dele até o âmago. Não achei muita coisa. Algumas sacanagens, um ou outro devaneio e muita poesia. Mas não vamos perder tempo com isso. O selo com o qual estava tampado o recipiente com o gênio, Geralt. Sei que ele não está com o trovador, e sim com você. Passe-o para cá, por favor. Para que você precisa do selo? Deixe-me ver. Qual seria a melhor maneira de responder a sua pergunta? Sorriu a feiticeira ameaçadora. Talvez a seguinte. Que porra você tem a ver com isso? Ficou satisfeito com a minha resposta? Não. Respondeu Geralt, também dando um sorriso desagradável. Não fiquei. Mas não se recrimine por isso, Yennefer, porque é muito difícil me satisfazer. Até agora, somente pessoas acima da média conseguiram isso. É uma pena. Se é assim, continuará insatisfeito e só você sairá perdendo com isso. Por favor, o selo. Não adote ares que não combinam com seu tipo físico. Caso ainda não tenha percebido, saiba que já teve início a forma pela qual você demonstrará sua gratidão. O selo é a primeira prestação do preço que terá de pagar pela recuperação da voz do cantor. Vejo que você dividiu o preço em várias prestações. Falou gelidamente Geralt. Que seja. Já deveria ter esperado por isso, e não me surpreendo. Mas que seja uma negociação honesta, Yennefer. Fui eu quem comprou sua ajuda e serei eu quem a pagará. Os lábios da feiticeira se contorceram num sorriso, mas seus olhos permaneceram frios. Quanto a isso, meu caro bruxo, você não deveria ter dúvida alguma. Eu, repetiu ele, e não Jaskier. Vou levá-lo daqui para um lugar seguro, e assim que tiver feito isso, retornarei para pagar a segunda prestação e as seguintes. Porque no que se refere à primeira... Geralt enfiou a mão no bolso e retirou dele o selo de bronze com a estrela e a cruz quebrada gravadas na superfície. Por favor, pegue-o. Não como uma prestação, mas como um sinal de gratidão por ter, embora não sem interesse, se ocupado dele mais gentilmente do que teria feito a maior parte dos membros de sua confraria. Receba-o como prova da boa vontade que deveria convencê-la de que eu retornarei para completar o pagamento assim que assegurar o bem-estar de meu amigo. Não notei o escorpião escondido no meio das flores, Yennefer, e estou disposto a pagar por minha desatenção. Que belo discurso! Disse a feiticeira, cruzando os braços sobre o peito. Comovente e patético. É uma pena que não serviu para nada. Preciso de Jaskier e ele terá de permanecer aqui. Uma vez ele já esteve próximo daquilo que você pretende evocar para cá. Falou Geralt, apontando para os desenhos no chão. Quando você tiver concluído sua obra e fizer o gênio aparecer, tenho certeza de que, apesar de suas promessas, Jaskier voltará a sofrer. Provavelmente ainda mais do que antes. Pois tudo o que interessa é aquele ser preso na garrafa, não é verdade? Você pretende dominá-lo e obrigá-lo a ficar a seu serviço. Estou certo? Não precisa responder. Sei que isso não deveria me interessar merda nenhuma. Por mim, você pode fazer o que quiser. Evocar até 10 demônios, se esse for o seu desejo. Mas sem Jaskier. Se você colocar Jaskier em risco, a negociação deixará de ser honesta, Yennefer. E nesse caso, você não poderá exigir um pagamento. Não permitirei.
De repente, Geralt interrompeu seu discurso. Estava curiosa para saber quando você perceberia. Debochou a feiticeira. O bruxo retesou os músculos com toda a força de que era capaz, a ponto de sentir dor nas mandíbulas. Seu esforço foi em vão. Estava tão paralisado quanto uma estátua de pedra, um poste enfiado na terra. Não conseguia mexer sequer um dedo do pé. Eu sabia de sua capacidade de desviar o encanto lançado diretamente sobre você. Falou Yennefer. Também sabia que você, antes de tomar qualquer atitude, se esforçaria para me impressionar com sua eloquência. Enquanto eu tagarelava, o encanto ficou suspenso sobre sua cabeça e foi agindo, minando-o lentamente. Agora, você só pode falar. Mas não precisa mais me impressionar. Sei que você é eloquente, e qualquer esforço seu em reforçar essa impressão somente a prejudicará. Tiriadan. Balbuciou Geralt, lutando contra a paralisia mágica. Tiriadan desconfiará do que você está aprontando e logo se dará conta disso, porque ele não confia em você, Yennefer. A feiticeira fez um amplo gesto com a mão. As paredes do aposento se turvaram e adquiriram uma textura uniforme e opaca. Sumiu a porta, sumiram as janelas, sumiram até as empoeiradas cortinas e os quadros cobertos de cocô de moscas. E o que vai acontecer quando Tiriadan finalmente se der conta disso? Vai sair correndo em busca de ajuda? Ninguém poderá atravessar a barreira que eu instalei. Mas Tiriadan não vai a lugar algum e não fará nada que possa me ferir. Não se trata de feitiçaria. Eu não fiz nada nesse sentido. É pura questão de química. O cretino apaixonou-se por mim. Você não sabia disso? Pois imagine que ele chegou a cogitar desafiar Beal para um duelo. Já viu algo assim? Um elfo ciumento? É um acontecimento extremamente raro. Geralt, não foi à toa que escolhi esta casa. Beal, Berant, Tiriadan, Erdil, Jaskier. Efetivamente, você persegue seu objetivo de maneira direta, mas a mim, Yennefer, você não vai usar. Pois saiba que vou. E como? A feiticeira ergueu-se da cama e se aproximou, evitando cuidadosamente os sinais e símbolos marcados no chão. Disse-lhe que você era meu devedor por eu ter curado o poeta. Trata-se de uma bobagem, um pequeno favorzinho. Depois de concluir o que pretendo fazer aqui, vou sumir imediatamente de Rind. Só que tenho nesta cidade algumas contas para ajustar. Prometi certas coisas a algumas pessoas e sempre cumpro minhas promessas. No entanto, como não terei tempo de fazer isso pessoalmente, você fará para mim. Geralt lutava com todas as forças. Em vão. Não fique se agitando tanto, meu bruxinho. A feiticeira sorriu de forma mordaz. Não vai adiantar. Você tem grande força de vontade e bastante resistência à magia, mas não está em condições de lutar contra mim, nem contra meus feitiços. E não represente uma comédia. Não tente me fascinar com sua firme e soberba virilidade. Você é um machão soberbo somente em sua imaginação. Para salvar seu amigo, você teria feito tudo o que eu quisesse. Mesmo sem feitiço algum, pagaria qualquer preço. Lamberia minhas botas. E talvez até algo mais, se eu quisesse inesperadamente me divertir um pouco. Geralt permanecia calado. Yennefer parou diante dele, sorrindo e brincando com a estrela de obsidiana cravejada de brilhantes presa na fita de veludo. Já no quarto de dormir de Beal, continuou, bastou apenas uma breve troca de palavras para eu saber exatamente como você é e em que moeda cobrar meu serviço. Minhas contas em Rind poderiam ser acertadas por qualquer um, até por Tiriadan. Mas eu quero que você faça isso, porque tem de pagar por muitas coisas. Pela falsa soberba, pelo olhar frio, pelos olhos captando os mínimos detalhes, pelo rosto impassível como se fosse de pedra, pelo tom sarcástico, por ter a ousadia de achar que poderia ficar cara a cara com Yennefer de Vengerberg e considerá-la uma feiticeira cheia de alta adoração e arrogância, enquanto arregalava os olhos para seus seios ensaboados. Por tudo isso, pague, Geralt de Rivia. Agarrou os cabelos dele com ambas as mãos e beijou-o ardosamente na boca, sugando-a como um vampiro.
O medalhão no pescoço do bruxo agitou-se, dando a impressão de que sua corrente se encurtava e apertando-o como se fosse um garrote. Algo brilhou dentro de sua cabeça. Seus ouvidos passaram a zunir terrivelmente. Deixou de ver os olhos de cor violeta da feiticeira e tudo mergulhou na escuridão. Estava ajoelhado. Yennefer dizia-lhe algo numa voz calma e macia. Você vai se lembrar? Sim, nobre dama. Era sua própria voz. Então, vai e cumpra minhas ordens. As vossas ordens, nobre dama. Pode beijar minha mão. Muito obrigado, nobre dama. Sentiu que se aproximava dela de joelhos. Em sua cabeça zumbiam 10.000 abelhas. A mão de Yennefer cheirava a lilás e groselha. Lilás e groselha. Lilás e groselha. Brilho, escuridão, balaustrada, escadas. O rosto de Tiriadan. Geralt, o que você tem? Geralt, aonde vai? Preciso. Sua própria voz. Tenho de ir. Pelos deuses, vejam os olhos dele! O rosto de Vratimir contorcido de pavor. O rosto de Erdil. E a voz de Tiriadan. Não, Erdil! Não! Não toque nele! Nem tente detê-lo! Saia da frente, Erdil! Deixe-o passar! O cheiro de lilás e groselha. Lilás e groselha. A porta. Uma explosão de luz solar. Calor. Ar abafado. Cheiro de lilás e groselha. Acho que vai chover, pensou. E este foi seu último pensamento lúcido. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Desculpa pelo sumiço, tá? Eu me mudei, deu um monte de rolo, enfim. E daqui a 2 semanas eu vou estar de mudança de novo, tá? Então eu não vou parar com o canal. Teve gente que achou que ia parar, não vai parar, tá? Não é uma opção. Eu vou terminar esse livro, até porque falta bem pouco. Mas acontece essas coisas na vida da gente, né? Então, com sorte eu vou para um lugar melhor. Espero que eu não morra, não estou falando do céu, estou falando de uma casa melhor para gravar. E é isso. Vocês podem perceber que tem bastante eco aqui, né? Então, é complicadinho isolar tudo, fazer todo um esquema para poder gravar. Eu tô gravando numa escola de inglês, né? Eu tô dando aula de inglês e espanhol e tal. Então, tá sendo todo um rolo, assim, pra permanecer com as atividades do canal. Mas eu vou soltando, relaxa, que eu acabo esse livro. Ainda esse ano eu espero, tá bom? Bom, pessoal, muito obrigado por ouvirem, como sempre, e até a próxima.